Olá, pessoal! Olha, eu já estou aqui com uma blusinha do Basquiat. Ó! Eita! Querendo fazer arte. Ó, já temos o nosso marcador, muita novidade aqui. Nosso marcador especial aqui do Marhub para seguir aqui o seu hábito. Você marcar aqui quantos dias você leu seguido, você marcar as estrelinhas, qual é a nota que você dá para o seu livro. E aqui tem o nosso QR Code que vai para todos os nossos links. E claro, você sabe, a nossa coruja, né? Feita pela minha tia Ângela de Cabaça. Ela é o nosso mascote aqui, a Curu. É a nossa mascote aqui. Vocês sabem que coruja significa, né? O símbolo da coruja significa sabedoria. Por isso que você vê muitas corujas aí até em clubes de livro, né? Em aplicativos sobre livro, porque ela traz a questão da sabedoria. E sabedoria não é só conhecimento, não é só inteligência, mas mixar esses dois para trazer o saber, algo que vai mudar além. Né? Então, vamos lá. A gente está aqui seguindo a correnteza, página 81. Já pega aí a sua caneta, já pega aí todas as informações que você vai precisar para a gente ler. E olha, esse livro é pequeno, né? Então, assim, alguns vídeos e a gente acaba. Mas aqui tem muitos insights ainda, fica aí, eu quero saber, esse é o vídeo de número 17, se eu não me engano, eu quero saber se você vai chegar até o fim. Aqui a gente já leu alguns livros, né, nas nossas playlists, a gente tem um Ato Criativo do Rick Rubin, a gente teve A Arte do Impossível do Steven Kotler, né, a gente teve esse aqui, olha, Limites Internos do Steven Pressfield, que fala sobre bloqueios criativos, e agora a gente está lendo o nosso quarto livro, que é Arte e Medo, mas a gente já percebe que os primeiros vídeos dão muita visualização. Primeira semana, por exemplo, de 1 a 5, né? Dá muita visualização. A galera vê, a galera escreve no nosso WhatsApp, na nossa comunidade, aqui na legenda, tá ativo, tá vendo. Depois, com o tempo, a gente vê que tiveram livros que tiveram 40 e poucos vídeos, tiveram livros que tiveram 30 e poucos vídeos, né? E 20 e poucos vídeos. Acho que esse aqui chegou a 20 e poucos vídeos. Mas a gente vê um declínio muito grande na visualização e no acompanhamento das pessoas. Tá aí a diferença de quem consegue e de quem não consegue, e de quem desiste. Se você já está aqui, vídeo 17, já tá de parabéns, mas você tem que continuar. A gente tem que terminar esse livro juntos. Esse livro é fino, esse livro é super tranquilo de entender. Eu tô aqui com você te dando os insights. Então, assim, aproveita que isso aqui tá gratuito, que eu tô pegando na mão, que a gente tá conversando, que tá tendo insights, e faz isso aqui uma escola, faz isso aqui um estudo, não somente uma leitura. Quando você consegue entender o livro como um estudo, né, que reverbera, você entende que não é somente uma leitura de livro, que a gente não está falando aqui de ser um leitor supremo para somente fazer contagem de livros que leu ao final do ano. Poxa, eu li X, eu li Y. Não importa quantos livros você leu, não importa essa contagem de números louco desses pessoais de booktubers, instatubes, booktok, sei lá, que ficam em conta, li 50, li 60, nunca na minha vida eu li 60 livros por ano, muito menos 50, muito menos 40. Nunca na minha vida eu li essa quantidade por ano. Eu acho que o meu recorde pessoal, não sei o de vocês, coloca aqui na legenda pra gente, mas o meu recorde de ano foi, eu acho, 29 livros. Mas a minha média, né, vendo aí diversos anos aí, a minha média tá entre 20 e 25 livros, né, por ano. E ok, porque a gente está estudando o livro. A gente não está lendo, a gente não está fazendo assim. Aí aquelas pessoas chegam ao final e falam assim, o que aconteceu? Nem me lembro. Ah, mas o personagem? Não me lembro. Qual a mensagem principal? Não me lembro. O que você aprendeu? Não sei. O que você colocou em prática? Não sei. Ué, então leu pra quê? Se divertiu no momento, foi só isso, né? Se divertiu no momento e teve uma diversão. Não lembra nada, não aprendeu nada, não retirou nada, não sabe nem conversar sobre o livro. O que aconteceu nesse momento que você leu? Você não internalizou, né?
A gente pode ter vários tipos de críticas. Eu tenho vários tipos de críticas. Eu acho que a leitura tem que ser algo que você vai fazer primeiro prestando atenção. Depois você não é para fazer contagem e desafios. Não importa ler mais, importa ler melhor. Importa se você vai conseguir com que daqueles 60, 50, 30 que você leu no ano, você vai falar assim, esse mudou minha vida. Esse deu uma guinada. Esse eu consegui mudar isso no meu business e conseguir mais faturamento. Ou esse eu consegui fazer esse tipo de percepção. Esse eu consegui me entender. Qual deles você está fazendo isso? Você não está... Foi uma diversão, tá ali. Igual um filme que você vê numa tarde, 2 horas, 1h30, foi. Entende isso. Entende isso, gente. Eu estou aqui dando o meu tempo para vocês. Eu leio muito mais rápido se eu ler sem falar alto, sem dividir em capítulos, sem falar com vocês. Aqui tem 5 minutos, a gente já está falando, para ajudar. Eu estou parando aqui para falar com vocês para ajudar, porque eu estou aqui segurando a mão. E me desculpa por isso, a gente já devia estar começando aqui a ler. Mas a gente aqui é uma comunidade, a gente aqui está se ajudando, a gente aqui está dividindo. E eu estou aqui com vocês, dando meus insights ao vivo. Você percebe que esses vídeos não tem corte. Raramente tem corte. Quando tem corte é porque minha bateria acabou ou quando o meu espaço do celular acabou. E aí, meu filho, eu tenho que correr para ver bateria, para ver espaço de celular, que é uma loucura. São os únicos cortes. Eu falo com você assim, ó, tipo ao vivo. Os insights vêm tipo ao vivo. Eu estou fazendo um trabalho aqui de mentalidade, de concentração com vocês imenso. Então, primeiro eu agradeço a quem está aqui na jornada. Depois eu agradeço quem realmente valoriza isso aqui, seguindo a gente aqui, se ainda não seguiu, se inscrevendo na rede social, participando, colocando legenda, escrevendo um monte de coisa. Faz a diferença. Likes, curtidas, parece que não. Mas pra gente que tem um canal que tá todo dia aí na luta, tentando crescer, tentando fazer um trabalho que não é dancinha, que não é bobeirinha, mas trazendo insights, né? Poxa, valoriza isso, valoriza, né? Porque por enquanto tá de graça, mas daqui a pouco a gente já tá com novos projetos de fazer isso aqui ainda maior. E aí, quem sabe, né? Isso aqui não vai estar de graça, vai estar dentro da nossa comunidade. Ô, gente, eu falei que quando tem corte aqui é porque ou a bateria acabou ou porque o espaço acabou. Então, acabou aqui o espaço, eu tive que deletar várias coisas aqui correndo para a gente continuar gravando. Então, foi isso que aconteceu. Cortou porque acabou o espaço. Estou gravando demais aqui pra gente no canal. Então, siga aqui. Vamos lá. Sem mais delongas, já delongamos demais. Página 81, seguindo a correnteza. Artistas, no final das contas, são astutos, surpreendentemente habilidosos em convencer o sistema a pagar para que eles façam exatamente o que queriam. Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina por encomenda da igreja. Ansel Adams, que é o mentor do Ted Orland, né, fotografou Moonrise Hernandes a serviço do governo. Os móveis dos Iames e os editoriais de moda de Avedon provam que a arte pode prevalecer mesmo nos extremos da comercialidade e da produção supérflua. De fato, um argumento forte e desconcertante pode ser formulado considerando-se que muitas obras de arte, especialmente esforços em grande escala, como o do Partenon, o do Memorial dos Veteranos do Vietnã, não tinham um comprador antes mesmo de serem iniciadas. O problema é evitar que tais performances sobre encomenda contaminem o trabalho subsequente, já que a arte produzida nessas condições tende a se transformar de forma lenta e imperceptível em comércio. Isso é especialmente problemático para formas de arte que têm um mercado amplo e lucrativo. O desafio dessas circunstâncias é convencer o patrocinador de que só você sabe o jeito certo de criar a obra. Para alguns artistas, trata-se de uma troca ou talvez de um impasse.
perto do Natal, companhias de balé, mesmo as mais renomadas, oferecem, desculpa, oferece um número desproporcional de apresentações, o quebra-nozes, sendo que o último balé que vende ingressos suficientes para sustentá-las durante o resto da temporada. Não sei se vocês foram já no Quebra-Nozes, moro aqui em Niterói, morava no Rio de Janeiro antes. O Teatro Municipal, e com certeza o Teatro Municipal do seu estado, da sua cidade, ele tem danças, eventos, e o Quebra-Nozes é um clássico de fim de ano, vindo aí, né, se eu não me engano, dos Estados Unidos, né, da Nutcracker, acho que originalmente foi lá, e é um espetáculo sempre muito bonito, de balé e tal, inspirado aí no Natal. Então é uma tradição, algumas pessoas sempre vão no Nutcracker, independente de onde estão no mundo, ou na época do ano, né, da época do ano, desculpa, onde estão no país, né, procuram esse Nutcracker. Então ele lota, ele é um certo que lota. Para muitos outros artistas, entretanto, a rede das artes se prova um desastre completo. Às vezes é apenas porque os padrões de pensamento livre que levam à criação artística não levam tão graciosamente a uma organização burocrática. Com mais frequências, os mesmos artistas que seguem à risca uma disciplina autoimposta se revelam especialmente despreparados para lidar com restrições impostas por outros. Os bem-intencionados amigos de Edward Weston certa vez convenceram uma empresa de café a oferecer a ele uma comissão para fotografar elementos da natureza morta que eles poderiam usar em seus anúncios de revista. O único requisito era que o produto da empresa aparecesse em algum lugar na composição. No entanto, Weston, cuja habilidade em fotografar pequenos objetos é lendária, foi levado à total distração pela pressão de que um desses pequenos objetos precisasse ser uma lata de café. Idealmente, pelo mesmo ponto de vista do artista, a rede das artes está lá para lidar com todos os detalhes que não são centrais ao processo de criação. Essa é uma visão saudável a nutrir, dado que, de qualquer maneira, algumas formas de arte, como cinema, literatura, nunca poderiam saltar da ideia à realidade sem um considerável investimento externo. Os escritores, rotineiramente, enviam manuscritos e deixam quase tudo o que se segue: visual, design, impressão, distribuição, promoção nas mãos dos editores. Alguns artistas até fazem da interface uma parte proeminente do seu trabalho. As várias embalagens de Cristo e Jane Claude, lembra quem é Cristo e Jane? Claude são uma forma de arte performática experienciada em forma direta por relativamente poucas pessoas, mas um registro de performance se tornou a própria obra de arte, exibida em museus junto a mapas, esboços, correspondências de conselhos de zoneamento, planos logísticos e assim por diante. Se todas as evidências do alcance da atual rede de artes ainda não o impressionarem, considere a séria consequência. Quando você morre, essa rede cuida de toda a sua obra. Cristo e Jean Claude são os artistas, eu tive a experiência, né, de ver lá em Miami, no museu lá, o que eles fazem? Eles pegam grandes monumentos ou grandes tantos monumentos feitos por humanos, né? Então, prédios, Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, quanto ilhas, né? Quanto monumentos naturais, ilhas, pontes e etc. E eles embalam num pano, ou não sei se é uma lona, né? Rosa. E eles embalam, como se eles estivessem empacotando. E ali tem toda uma questão de embalar para você deixar de ver, embalar para te dar de presente, você começar a ter um novo olhar inaugural daquele ambiente ou
daquela escultura, obra, monumento, etc. Então, para trabalhar aquilo, como se tira da imagem, volta na imagem e te dá, entre aspas, de presente, aquela visualização de novo, né? E existem várias interpretações, essa é uma delas, e é interessante porque, como ele fala aqui, né? Como é que você vai, né, vender, expor isso? Você embalar um monumento, né? É complicado. Então ficam fotos, ficam registros, ficam vídeos e ficam todo o documento de planejamento, como ele falou aqui, logístico, né, correspondências de conselheiros de zoneamento, aprovações, certificados, certificações, etc. e tal. Isso vira obra de arte, né? A tentativa e o esforço ali vira obra de arte. E a obra de arte ali, para quem não viu, não presenciou, ela tá como uma foto, registro de que aquilo aconteceu, né? Mas se o artista é uma espécie em extinção diante da economia e do marketing contemporâneos, somos confrontados com uma pergunta preocupante, porque o mito do artista individual, a pessoa solitária seguindo o próprio coração, surge tão previsivelmente a cada nova geração. Uma resposta possível aparece ao olharmos para as coisas que no passado tornaram a fazer artístico algo que valesse a pena. Trabalhos impulsionados por questões decorrentes da relação entre artista e obra, ou artista e materiais, ou artista e tema, soam verdadeiros. Tais trabalhos, independentemente de combinarem ou não com atitudes contemporâneas, as respectivas épocas parecem continuar a fazer sentido ao longo tempo. Na segunda resposta, mais experimental, recorre às fontes profundas de arte, utilidade e ritual. Em tempos muito antigos, essas necessidades básicas forneciam um nicho cultural para a arte, enquanto a autoexpressão, mesmo que não reconhecida como tal, servia para integrar experiência pessoal e habilidade com aqueles objetivos maiores. Mas o ritual, que tomou forma como bisão pintado na parede da caverna, ou encontrou um maior florescimento na era das grandes religiões, recuou para o modismo secular e a decoração. E a utilidade, a serviço da qual os primeiros artistas deram forma a todos os objetos, desde pontas de flecha, de obsidiana, até potes de argila cozido, cedeu à complexidade e à produção em massa. Em nosso tempo, o nicho cultural para a arte pertence vazio, enquanto a autoexpressão se tornou um fim nela mesma. Essa pode não ser a situação mais saudável, mas, novamente, ninguém disse que estamos vivendo no mais saudável dos tempos. Vou anotar isso aqui. Ninguém disse que estamos vivendo no mais saudável dos tempos. É super verdade. Então, aqui ele colocou, seguindo a correnteza, que os artistas são habilidosos em convencer o sistema a pagar para que eles façam exatamente o que queriam. Me lembra a questão dos editais, das leis de incentivo fiscais, a Lei Rouanet, ICMS, ISS, etc. Que, na verdade, o que acontece? Que fala que é para todos, mas, na verdade, não é. O Joãozinho, o artista pé da esquina, não consegue. E não consegue mesmo, né? E aqueles artistas já consagrados, bombados, fazendo, por exemplo, shows, conseguem 4 milhões numa lei, 2 milhões na outra, 1,5 milhão numa outra, juntam as leis e fazem os seus shows. E eles, teoricamente, não precisavam disso, né? Eles já têm um arcabouço financeiro, público, plateia, apoios, patrocínios, que não precisariam disso, teoricamente. E que o Joãozinho Pequepé, a escola de interior, o escritor que está se lançando, eles realmente não têm. E aí a gente pode entrar numa discussão que não é daqui, né? Mas as leis de incentivo são válidas?
minha opinião, Marcela Lana, minha opinião, sim, são. Mas a forma como essa lei é estruturada e é colocada em prática, eu acho que precisa de grandes revisões, porque deixa no poder ou na decisão de empresas que deveriam pagar seus impostos, né, ao governo, à prefeitura, etc. e tal, a decidirem e darem um respaldo artístico a certos artistas. Então, é claro, é óbvio, né, que empresas vão querer que suas marcas tenham mais projeção. Ela está trocando o imposto que ela já tem que pagar por contrapartidas e visualização de público e ajudar uma causa, etc. e tal. Mas ela quer ser reconhecida e divulgada para isso, ter a logomarca dela, a chancela, ó, tô aqui patrocinando o leitor supremo. Aqui a ensina como ler, como fazer curadoria, como, né, aprender, como colocar em prática, e eu quero fazer isso, a minha empresa tem a ver com isso. Então, ele vai coisar. Só que o que acontece? Você consegue ser mais visto num show de Daniela Mercury, né? No show de qualquer pessoa que tenha uma projeção muito grande. E é óbvio que essa balança vai estar descompensada dessa maneira pela forma estrutural da lei de incentivo. Então, algo nesse fluxo tem que, de repente, ser estruturado para que o João Pequepé da esquina, né, tenha também uma possibilidade de conseguir. O que acontece com esses projetos é que você manda o projeto de lei, enquadra na lei. Então, né, a Rouanet, etc., vai falar: o seu projeto está ok, ele passou no nosso crivo, você agora está aqui enquadrado. Aí você tem a figura do captador para você captar a empresa. E é aí, esse grande funil, você ter o seu projeto lá aceito na lei, é fichinha. Para quem está acostumado a fazer, ainda mais fichinha. Já sabe, já tem planilha orçamentária, etc. Agora, daqui para cá, que é o momento da figura do captador de projetos e tal, aí você morre aqui. Seu projeto aprovado, mas ninguém querendo patrocinar. E você precisa dessa figura, né, que muitas vezes existe e trabalha com você, para captar de grandes empresas o recurso para o seu projeto específico e fazer essas apresentações. Então, assim, é um tema que a gente pode se alargar, mas com certeza possibilita isso que ele está falando aqui, né? Ele começou falando isso aqui. Os artistas são astutos e surpreendentemente habilidosos em convencer o sistema, por isso que veio o meu input aí de sistema, me veio, né, leis de incentivos de governo, a pagar para que eles façam exatamente o que queriam. Então, os seus projetos, a sua arte, a sua exposição, a sua, né, música, o seu show e etc. Né? Então, não sei qual é a sua opinião sobre isso, acho que a gente conversou aqui em nível raso, é claro que tem muito mais a conversar, mas com certeza acho que podemos concordar aqui que benefícios fiscais para fins culturais, e não só culturais, esportistas, né, sociais, né, saúde, bem-estar e saúde mental, eles são importantes, ainda mais no país de terceiro mundo que nós somos. Mas, em contraponto, tem que ver uma dinâmica em que isso seja um pouco mais. Não gostaria de usar a palavra justo, mas um pouco mais. Não sei a palavra, gente, sumiu, mas seria dar a chance realmente a todo mundo, que fosse uma coisa que realmente o cara grande, o cara médio, o cara de artes mais privilegiadas e mais divulgadas, de artes menos privilegiadas, até não só de arte, mas o artesão, né? E seja uma coisa mais, né, justa e igualitária, vamos dizer assim, ou até certo ponto, né? Pelo menos dar a chance para as pessoas, para os artistas, né? Como? Aí é outra coisa, é outra história, aí não entra aqui no nosso livro, porque acho que ele nem vai entrar nesse ponto. Aí é para outra história, quem sabe um podcast aí da gente. Tá bom?
Até amanhã, até nova leitura. Te beijo.